Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8. Esse será o texto da nossa meditação nessa manhã. Salmo 34, 8 diz a palavra do Senhor: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos ler todos juntos a uma só voz esse verso? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Vamos orar. Pai querido, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, já temos sido edificados por Ti, com as orações, leitura, cânticos, e sabemos que o Senhor está aqui. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, que a Tua palavra tenha guarida no nosso coração e que o Senhor mesmo aplique a Tua palavra em nossas vidas, conforme a Tua boa, perfeita e santa vontade. Assim nós Te pedimos que o Senhor nos transforme a cada dia, para sermos, ó Deus, a cada dia mais parecidos com Jesus e sermos a cada dia mais aquilo que o Senhor de fato espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para esse Salmo 34, nós vemos que ele se encontra na primeira coleção do livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido, é uma grande biblioteca de 150 hinos, dividido em 5 livros, e esse é o primeiro livro que vai até o capítulo 41, os primeiros 41 capítulos. E nós percebemos que nesse bloco, nessa primeira coleção, nós encontramos uma exaltação ao nome de Deus, mostrando Deus como Criador de todas as coisas, como nosso pastor, como soberano Senhor do universo, e mostrando a pequenez do homem. Encontramos Salmo 8, por exemplo, mostrando como o homem é pequeno e ineficaz. Mas trata também, nessa primeira coleção, de como Deus, na sua soberania, graça, na sua magnitude, mesmo sendo de fato quem Ele é, Ele vai ao encontro do homem e cuida desse homem, ampara esse homem, cuida da sua criação, preserva a sua criação. E a gente percebe muito isso nessa primeira coleção dos Salmos. Essa primeira coleção dos Salmos exalta o nome desse Deus Criador e nos chama de fato a um compromisso de louvor, de gratidão e de submissão a esse Deus. Davi foi um homem que desde o início de sua vida, e ele é aquele que escreveu esse salmo, desde a mais tenra idade, ele sendo separado por Deus para uma missão tremenda, ele soube que Deus o havia reservado e chamado para ser rei de Israel, mas isso deveria vir no tempo próprio, no tempo de Deus. E Davi foi um homem que passou por muitas agruras, antes de ser rei, durante esse período de 40 anos. A vida de Davi é um grande marco para cada um de nós, quando olhamos para servos de Deus que foram tão bem cuidados e tratados pelo Senhor. Olhamos Davi e vemos que Davi, ele se submeteu a esperar o tempo de Deus, enquanto não foi de fato, não assumiu o reinado, e nessa espera ele sofreu muitas perseguições por parte de Saul, principalmente, que queria matá-lo, mas ele preferia não levantar a sua espada, o seu braço contra Saul. E assim Davi, por muitas vezes ele fugiu e para vários lugares, fugindo de Saul,
sendo perseguido injustamente. Aqui é um momento em que Deus o preserva mais uma vez, e a gente encontra 8 salmos de Davi, nesses momentos em que ele era perseguido e que Deus o livrava e que Deus cuidava dele, e ao se safar ele dizia: eu preciso exaltar o nome do Senhor com um hino, com um cântico. E ele escreve, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele escreve de forma divina, né? Porque foi o Espírito Santo de Deus quem coloca, palavras que valem muito a pena serem estudadas por todos nós e aplicadas em nossas vidas. Olhamos para esse salmo e ele tem sua origem lá no livro de Samuel, um episódio que aconteceu com Davi, onde ele fugia assim de Saul. 1 Samuel capítulo 21, do versículo 10 a 15, quando ele está diante do rei Aquis. E aí perceberam que ali entre os filisteus ele estava em território dos inimigos, fugindo também de Saul. Descobriram que ele de fato era o Davi, o maioral em Israel. E para se safar do rei, ele se fingiu de louco. E diz a palavra de Deus que ele se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela boca, a tal ponto que o rei disse: já não me bastam todos os malucos, os doidos que eu tenho no meu reino, tira esse homem daqui. E foi assim que Davi se safou. Dali ele sai, vai para a caverna de Adulão, depois ele vai para Mispa, e ele continua fugindo de Saul. Momentos terríveis na vida de Davi, aonde ele esteve muito próximo de ser morto, mas Deus o livrou. Quantas experiências nós não passamos também em nossa vida? Quantos motivos temos para agradecer ao Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus? Diversos, inúmeros motivos. Olhamos para esse salmo e vemos que Davi, ele diz, versículo 4, que ele buscou o Senhor, Deus o acolheu e o livrou de todos os seus temores. Deus cuidou de Davi e Deus cuida de todos aqueles que o buscam. Davi, ele começa o salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele começa dizendo que ele que ele já assumiu e que ele tem assumido um compromisso de gratidão, de rendição ao Senhor em todos os dias de sua vida. E ele faz uma convocação ao povo de Deus, versículo 3, a engrandecer ao Senhor junto com ele. Ele não apenas dá testemunho do livramento que ele obteve, mas ele diz: todos a uma lhe exaltemos o nome, vamos juntos, vamos. E a gente vai perceber que durante o texto inteiro, em outros momentos, ele também chama o povo a se congregar com ele. E ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provem e vejam a bondade do Senhor. É interessante que muitas vezes nós andamos com o Senhor, falamos de Deus, cantamos ao Senhor, mas nem sempre conhecemos que Deus é esse. Uma das perguntas muito usadas em aconselhamento é: quem é Deus para você? A pessoa chega então numa aconselhamento pastoral, principalmente, e ao tratar de assuntos existenciais, psicológicos, emocionais, espirituais principalmente, e uma série de outras questões, a gente muitas vezes começa pela base, pela cosmovisão de Deus, e a gente diz: quem é Deus para você? O que Deus representa na sua vida? E a partir da definição de Deus, da concepção que a pessoa tem de Deus na sua vida, a gente começa a tirar algumas conclusões. Deus fala através do profeta Oséias 6, versículo 3, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta conhecer ao Senhor apenas de ouvir falar, como aconteceu com o servo Jó lá no passado.
Jó foi um homem que experimentou sofrimentos de várias espécies. Mas antes desse tipo de sofrimento, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Mas Deus usou os sofrimentos para fazer com que Jó conhecesse um pouco mais a esse Deus. Que Jó provasse a bondade de Deus. E a gente percebe que todos os sofrimentos pelos quais Jó passou foram importantes na sua vida. Quando Jó teve sofrimentos na sua vida física, no seu corpo, mas também nos seus bens, dentro da sua casa, emocionalmente, os seus filhos foram mortos. Ele teve problema até mesmo com a sua esposa, que não pôde compreendê-lo. Nós vemos que Deus usou todos esses momentos para trazer a Jó um conhecimento mais profundo dele. Às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Às vezes nós conhecemos Deus de ler a palavra, e muitas vezes a concepção que muita gente tem de Deus é de uma forma muito superficial, de um Deus que não se envolve conosco. E aí parece que ao buscar em outras denominações, em outras igrejas, em outros lugares, a gente podia ter um Deus mais próximo. Porque nas diversas formas de cultos que nós temos, que existem no nosso mundo, alguns parecem que são mais enfáticos, alguns parecem que estão mais perto de Deus, e aí a gente encontra pessoas pulando daqui, dali, de acolá, buscando estar mais junto do Senhor, mas o vazio continua. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não se revela no barulho e nem no silêncio. Deus se revela a todo aquele que se coloca diante dele em contrição. A palavra de Deus diz que Ele não abandona, que Ele não despreza um coração compungido e contrito. A pergunta é: qual é a sua concepção de Deus? Você conhece a Deus? Qual a profundidade desse conhecimento? Você conhece a Deus teoricamente? Ou você conhece de fato a bondade e a severidade de Deus? Você conhece até que ponto você experimenta? Davi passou por um momento difícil, recebeu o livramento, escreve esse salmo e diz: provai e vede que o Senhor é bom. Vamos dividir a nossa meditação em 3 partes. A primeira delas: o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Primeira coisa que vamos conversar: o Senhor é bom. Segundo, o verso diz: provai e vede. E nós vamos estudar então como é esse provar e ver a bondade do Senhor. Provai e vede a bondade do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos estudar o final do versículo que diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, nós vamos estudar que bem-aventurado é aquele que se refugia no Senhor, que é bom. Em primeiro lugar, então, vamos começar. O Senhor é bom. Deus não apenas pratica bondade, Deus não tem apenas atos de bondade, Ele não faz a bondade algumas vezes, ou Ele não ordena a bondade, mas Deus é bom na sua essência. Deus é essencialmente bom. A bondade de Deus é um atributo que Ele comunicou ao homem. Na teologia sistemática a gente tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que pertencem apenas a Deus e Ele não colocou nenhuma correspondência no homem. A imutabilidade, onipresença, onisciência e tantos outros. Atributos incomunicáveis. Só Ele detém esse poder. Mas outros atributos são comunicáveis, como a bondade. Atributos comunicáveis de Deus são aquelas características que vemos em Deus e que Deus colocou no ser humano. E é claro que no ser humano elas vão aparecer de forma deformada, manchadas pelo pecado, mas elas estão ali.
como o amor, a fidelidade, a misericórdia, a sabedoria. Não temos na perfeição, mas temos um pouco, podemos experimentar isso. E a bondade é uma delas. A bondade é um atributo comunicável de Deus, um atributo da própria perfeição de Deus, que Ele colocou também sobre o homem para que o homem experimente. Acontece que Deus, Ele não é apenas bom em algumas situações, Ele é essencialmente bom. É da natureza de Deus, e não tem como separar a bondade de Deus da sua constituição. A palavra de Deus nos diz que a bondade do Senhor permeia todas as suas obras. Salmo 145, versículo 8, 9 e 16, diz que Deus é bom para todos, as suas misericórdias permeiam todas as obras dele. Tudo que Deus faz é bom. Deus é bom na sua essência. Quem é Deus? Deus é bom. Deus é amor, Deus é luz, Deus é a porta, mas Deus é bom. Eu e você precisamos entender isso, porque senão na nossa caminhada com Deus, nós começamos a ter algumas dificuldades conosco mesmo e no próprio relacionamento para com Deus. Berkoff diz que a bondade de Deus em ação é a perfeição de Deus que o move a tratar de forma generosa e bondosamente todas as suas criaturas, e que essa bondade está completamente ligada ao amor e à afeição imerecidos, ou seja, a bondade de Deus é parte da sua graça comum, a graça que Deus distribui a todos os homens. Deus não livra apenas os seus filhos, os salvos, da morte e de tantas coisas ruins neste mundo, da violência, mas livra também os rebeldes e ingratos. Deus faz chover sobre bons e maus. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai as sustenta. Deus é o sustentador do universo. Salmo 104, versículo 21, diz que os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Se você olhar no nosso salmo aí em estudo, Salmo 34, o verso 10 diz que os leõezinhos passam necessidade, eles sofrem, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os filhos, os filhotes do rei da selva, sofrem e passam necessidade, mas os filhos de Deus, aqueles que se refugiam nele, estão amparados e bem nenhum lhes faltará. Nós não temos o direito, em momento nenhum, de dizer que não temos sido atingidos pela bondade de Deus. Todos nós temos sido cuidados pelo Senhor de várias maneiras. Até mesmo enquanto dormimos, Deus cuida de nós e temos usufruído de sua bondade. Agora, Deus é bom, mas será que nós temos reconhecido a bondade de Deus em todo o tempo de nossas vidas? Essa é a grande pergunta. É muito fácil dizer Deus é bom quando as coisas estão indo muito bem na sua vida, muito bem, obrigado. Quando os seus desejos estão sendo satisfeitos e tudo que você quer, você consegue. Quando você tem uma promoção de emprego, quando a sua vida financeira vai muito bem, quando a sua casa vai muito bem, quando a sua saúde está ótima, e você diz, Deus é bom. Quando Deus te livrou de um acidente, quando Deus te livrou de algumas coisas, você diz, Deus é bom. Em meio às tragédias, às perdas, aos prejuízos, e quando nós sofremos traições, injustiças, perseguições, é comum dizermos, Deus é bom? Seja sincero. Você é aquele que, ao buscar o seu carro estacionado, você não o encontrou, e diz, roubaram meu carro, Deus é muito bom. Você estava fazendo uma caminhada e levaram o seu celular, você diz,
Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Engraçado que eu não fiz o seguro, como Deus é bom. Você diz Deus é bom? Eu não encontro esse tipo de expressão. Eu não encontro diante das perdas, diante dos prejuízos, diante do luto, diante de qualquer outra situação adversa, as pessoas dizerem Deus é bom. Mas irmãos, Ele continua perfeitamente bom. Mesmo quando os horrores cercam a nossa vida, Ele continua sendo o soberano Senhor do universo. Ele continua segurando todas as coisas na sua mão e dirigindo todas as coisas para a sua glória. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Precisamos ter como certo, como uma convicção de alma, de mente, que Deus é bom. E Deus é bom porque Ele sabe o nosso futuro. Nós só sabemos o passado e até o nosso presente nós temos uma série de indagações, porque nem mesmo conseguimos entender plenamente. Mas Deus sabe o passado, o presente e o futuro, por isso Ele é bom em tudo que Ele faz. Os pensamentos dEle não são os nossos, os caminhos dEle não são os nossos caminhos, nem a nossa vontade, nem sempre está de acordo com a vontade dEle, nem por isso Ele deixa de ser bom. E a palavra de Deus ainda diz que Ele faz com que todas as coisas, conjuntamente, não separadamente, mas de forma conjunta, acabem por contribuir para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus faz isso, Deus promove uma organização tal em nossas vidas, em que até as nossas dificuldades e sofrimentos, os mais intensos, acabem cooperando de forma conjunta para o nosso bem. E no momento nós dizemos, onde Deus está? Por que isso aconteceu comigo? E depois de muitos anos se passarem, olhamos para a mesma situação e falamos, Deus é bom. Deus é bom. Vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos entender o sentido da palavra provar aqui. Há uma diferença entre provar Deus e provar a Deus. Se você olhar para Números 21, versículo 4 a 6, lá de Números 21, você vai encontrar o povo provando a Deus. O povo murmurou com a intenção de tentar a Deus. Eles queriam constranger Moisés e Deus, exigindo água, fazendo isso com muita ingratidão, rebeldia, falta de confiança no Senhor. E eles estavam provando a Deus. Eles queriam provar se Deus de fato é poderoso ou não, se Deus é fiel ou se não é, se Deus vai dar ou se não vai dar. Possivelmente, o plano era que Moisés ficasse constrangido com tamanha pressão, e aí oraria a Deus, e Deus também, se vendo pressionado, acabava por obedecer e cumprir a vontade, liberar, atender o pedido daquele povo. Mas isso foi uma provocação a Deus. E essa murmuração excessiva, esse pecado de impaciência, de rebeldia do povo, culminou na morte de muitas pessoas mordidas por serpentes que foram enviadas por Deus. O que fizeram foi desafiar Deus, e isso Deus condena. Eles provaram Deus, provaram a Deus, não provaram Deus, mas provaram a Deus, e Deus não se agradou disso. Vocês conseguem entender isso? Pense que no nosso mundo hoje, nós queremos tanto as coisas rápidas, as bênçãos são oferecidas, de forma muito rápida, venha e pegue, venha e leva, e leve. Os homens são conduzidos e estão dispostos, de uma forma geral, a certos sacrifícios, para obter algumas bênçãos, mas que seja rápido. Então tudo é colocado em cima de algum tempo, e a satisfação do desejo do coração acaba sendo o mais importante. Alguns sacrifícios são feitos, contanto que o retorno também seja rápido.
Se tiver que entregar dinheiro, que seja, mas que venha rápido que eu preciso. Dá vergonha saber que hoje reuniões de evangélicos são chamados de sessões para a ação de Deus, e muita gente tem prometido coisas em nome de Deus e do imediatismo, e diz, agora sim vai acontecer. Os homens começam a se colocar na posição de reivindicadores, o que traz a clara que aos seus olhos eles se acham merecedores, e reivindicam em nome de Deus, em nome de uma fé, né? De barganhas, de trocas, de benefícios materiais. E aí, nessas sessões, que muitas vezes envolve curas e milagres, a sessão está marcada com data, hora, local, e ali existe uma certa promessa de milagres, e tudo deve acontecer, porque já está tudo programado para que aconteça, é só você vir e que vai acontecer. O que é isso, senão fazer com que Deus entre na agenda do homem, com que Deus se submeta a curar, a agir, entrando naquele programa que está estabelecido, tem que ser naquele lugar, naquela hora, daquele jeito, e etc e tal. E Deus tem que fazer. Imagine se não acontece. Há 20 anos atrás, isso já tem muito tempo, né? 20 anos. Eu soube de uma reunião lá em Niterói, onde eu morava. Uma reunião eu não vou chamar de evangélicos, porque agora eu já fico até preocupado em colocar esse nome. Um grupo que se reuniu e propagou pela cidade, dizendo que faria uma reunião dos revoltados contra Deus. Imaginem isso. Então, quem tivesse alguma coisa que não foi resolvida, era para levar lá, porque iam jogar Deus contra a parede. Eu tenho vergonha, irmãos, de contar umas coisas dessa. Isso foi há 20 anos atrás. Como é que nós estamos hoje? Alguns seguidores de Cristo nessa categoria se tornam contraditórios e hipócritas, quando tem que orar o Pai Nosso e dizer, seja feita a tua vontade. É assim mesmo. É assim mesmo. Será que isso acontece com algum de nós? Jogamos Deus contra a parede, mas lá no fundo falamos, que seja feita a tua vontade. Será que nós nos submetemos de fato? Porque isso é contraditório. Ou nós nos submetemos de fato, ou então nós não estamos provando a bondade de Deus, nós estamos provando a Deus. É diferente. O que o texto está dizendo é, provai e vede que o Senhor é bom. Davi não está incentivando ninguém a tentar a Deus, Davi não está incentivando ninguém a desafiar a Deus, ninguém a colocar Deus sobre uma prova. Quando Davi diz provai, ele usa esse verbo no sentido de experimentar, deliciar, degustar, usufruir da bondade de Deus. Prove, experimente esse Deus, experimente caminhar com esse Deus, experimente se lançar e se submeter a esse Deus, para você ver a bondade desse Deus, para você ver o tanto que esse Deus cuida de você. Provai, prove na sua vida a bondade desse Deus. Faz toda a diferença. São atitudes totalmente diferentes entre provar a Deus e provar Deus. A minha experiência com cebola é muito interessante. Eu tive negócios em São Paulo por muito tempo e ia lá frequentemente, e eu me lembro de uma ocasião em que eu não comia cebola, absolutamente, mas eu não comia porque, não sei porquê. Eu achava que a cebola ardia, não é? Mas nunca havia comido, e por mais que me oferecessem, eu era enjoado, eu tirava, até a cebola que vinha junto com o arroz cozido, aí eu tirava um pedacinho, tirava de lado. Adolescentes, jovens, não façam isso, por favor. Que mau exemplo, né?
Mas aí eu já estava grande, eu já era jovem, né? 20 e poucos anos, não é possível. Até quando eu vou ficar embirrado com cebola, sem conhecer a cebola? E aí nesse dia eu estava em São Paulo, e naquele momento do almoço, eu me separei do meu cliente, eu estava sozinho, entrei no primeiro restaurante, vi que a comida era boa, e disse, muitas pessoas comendo, né, de boca muito boa, e eu disse, o que é que tem aqui hoje? Qual é o prato de hoje? Não vou nem pensar em outro. Falou, bife acebolado. Falei, ótimo, bife, muito bem, pode mandar, é esse mesmo. E enquanto ela foi preparar para me trazer, eu me preparei emocionalmente. E aí, nesse tempo eu ainda tomava Coca-Cola, preparei a minha Coca, eu falei assim, eu vou comer cebola. Arda o tanto que arder, seja difícil do jeito que for, eu vou comer cebola. E quando veio o bife, eu só coloquei a cebola, eu falei, eu quero agora é cebola. E comecei, e falei, mas cadê o ardor? E não tinha muita, aí joguei um pouquinho de arroz, e mais cebola, e um pouquinho de farinha, e mais cebola, e mais... A carne eu nem me preocupei muito, aí ela veio depois, eu quase pedia mais cebola para a mulher. Ao voltar para casa, eu cheguei em casa e disse para minha irmã, dá para fazer uma cebola aí, passada, né? Cebola? Mas você não come cebola? Eu falei, não comia, opa. Desse dia em diante, eu nunca mais deixei de comer cebola. E cebola para mim é super agradável, muito gostoso. Talvez tem muita gente que ainda não experimentou Deus, que ainda não provou Deus, e por isso não sabe que gosto Deus tem. É necessário provar, ter experiência de caminhada com Ele, confiar no poder dEle, confiar nele e andar com Ele, sendo fiel e obediente a Ele, temer a Deus, respeitá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, submeter-se a Ele, consagrar-se a Ele. Isso é provar a Deus, provar da bondade dEle, da graça dEle, das promessas dEle. Ter experiência com Deus, coloque a sua vida, coloque o seu pedido, o seu motivo de oração diante do Senhor, prove e veja que o Senhor é bom, prove com fé. O salmista está dizendo, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 4 e 5, Deus está pronto a cuidar daqueles que querem de fato provar a bondade dEle. Terceiro e último lugar, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqueles que se refugiam no Senhor são bem-aventurados. Aqui não são todos os homens, são aqueles que se refugiam no Senhor. A palavra refúgio aqui, refugia, em algumas traduções aparece confia. Na Almeida corrigida, revisada, tradução fiel, aparece que bem-aventurado é aquele que nele confia e não que se refugia. Mas é interessante a ligação das palavras e dá o mesmo sentido, porque você não vai se refugiar aonde você não confia. Por que a gente viaja de avião? Porque você confia que o avião não vai cair. Tanto é que quem tem medo de avião não quer andar, porque pensa que pode cair, até que ele confie e aí ele vai, entendendo que é seguro. E assim com outros meios de transportes, navio e assim por diante. Você se refugia onde você confia. E por que muitas vezes não nos refugiamos em Deus? Porque não confiamos de fato em Deus, na graça de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. Para se refugiar nós precisamos crer. E é interessante que falar de fé não é difícil. Pregar sobre a fé não é difícil, mandar as pessoas confiarem em Deus também não é difícil, ensinar a fé não é difícil, cantar a fé é muito fácil. Mas exercitar a fé, e você provar que Deus é bom, refugiar-se no Senhor e dizer, Senhor, eu coloco aqui a minha confiança.
A Bíblia diz que o servo do Senhor é aquele que deve viver pela fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. O que vemos, então não precisamos exercitar a fé. Se você já tem dinheiro em sua carteira, você vai dormir tranquilo sabendo que de manhã você vai se levantar e vai à padaria comprar o seu pão. Porque você crê que já está tudo organizado, que a padaria estará aberta, que o padeiro já se levantou, que o pão está lá e você já está com o dinheiro. Pouco precisa se exercitar a fé nesses momentos. Mas em tantas situações da vida, quando você não vê as coisas ainda claras à sua frente, quando você não tem o concreto, é necessário crer. É bem-aventurado aqueles que creem, aqueles que se refugiam no Senhor. E é interessante, irmãos, já caminhando para o final, é que há consequências na maneira de como lidamos com a bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus vai cuidar, sim, Deus vai dar proteção àqueles que se refugiam nele. Versículo 2 diz que Deus dispensa a sua graça, Ele dá vitória, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, diz Davi. Versículo 7 diz que o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ele se acampa ao redor dos que o temem. Aquele que se refugia no Senhor é bem-aventurado, porque Deus está com ele, e ele não somente se acampa, Deus não apenas se acampa ao seu redor, mas ele os livra. Deus não apenas está conosco, mas ele age em nosso favor. Ele é o guarda de Israel. Versículo 12 a 14, a gente percebe que Deus, aqueles que se refugiam no Senhor, eles buscam uma vida de santidade. E aí, quem é que quer longevidade para ver o bem? Quem é que quer isso? Diz o versículo 12. Então vem a normativa: vigiar a boca, vigiar o procedimento, viver na prática do bem, buscar a paz. Quem se refugia no Senhor vai viver de acordo com os padrões de Deus. Esse será bem-aventurado, quem refrear a sua língua, quem evitar os seus lábios de falarem dolosamente, quem se apartar do mal, etc. Versículo 15 e 16 diz que Deus aplica a sua justiça sobre os justos, os ouvidos deles estão abertos ao clamor do justo. Versículo 15, porque é bem-aventurado quem se refugia no Senhor. Quem se refugia no Senhor tem as suas orações respondidas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por essa graça maravilhosa de Deus. Em contrapartida, versículo 16 diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, para extirpar da memória, da terra, a memória deles. Imagine o rosto do Senhor voltado contra os perversos, contra os rebeldes, contra os que não querem se refugiar no Senhor. Há promessa aos fiéis e sinceros, mas há também castigo aos infiéis e aos hipócritas. Versículo 21 e 22, diz que o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Enquanto Deus se volta contra aqueles que não querem se refugiar nele, aqueles que não querem provar a bondade dele, o Senhor acolhe com benevolência os que se refugiam nele, e diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e a maior bênção que Deus pode dar a um ser humano é dar-lhe a salvação. E diz que aquele que confia no Senhor, nenhum deles que confiam no Senhor será condenado. Irmãos, que lições maravilhosas. Deus é bom. Vinde, provai e vejam a bondade do Senhor. E é bem-aventurado aquele que se refugia no Deus que é bom. Como é que nós ficamos? Onde é que você e eu
nos situamos nesse momento. Provérbios 14:2 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Muitas vezes você pensa que está muito bem, mas Deus espera um pouco mais de você. Às vezes você acha que conhecer a Deus apenas de ouvir falar já está bom, mas Deus quer muito mais de você. A salvação e a intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. Não basta seguir o Senhor de longe, como fez Pedro depois que o negou. Pedro acompanhava o sofrimento de Cristo pelas frestas das portas. Não siga Jesus de longe. O meu convite a você é que você se aproxime, é que você se envolva, é que você se comprometa completamente. Não apenas se envolva. Quando você está diante de um belo café da manhã, com bacon, com presunto, com ovos e outras coisas, você vai perceber que a galinha se envolveu com o seu café da manhã, porque ela doou ovos para os seus ovos mexidos e outras coisas, ovo cozido. Ela se envolveu, mas o porco se comprometeu quando você come bacon, presunto e outras coisas. Há uma diferença grande de você estar envolvido com a obra de Deus e você estar comprometido. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Eu não vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Qual é a sua relação com Deus? Você está de fato provando Deus na sua vida? Você tem experimentado a bondade do Senhor? Você tem feito de Deus o seu refúgio seguro? Ou você continua inseguro diante das tempestades da vida, sem saber onde Deus está, sem saber se Deus de fato se importa com você ou não, sem saber se Deus realmente vai cumprir as suas promessas ou quando Ele cumprirá? Você é um crente triste, que acha que vir à igreja é um fardo tremendo e a vida cristã é penosa? Ou você é um crente satisfeito com o Senhor, um crente que se delicia na bondade de Deus, que reconhece que Deus é bom, que prova a bondade do Senhor e que se refugia nessa bondade? Eu quero encerrar dizendo que o personagem citado lá no início, Jó, que disse que conhecia a Deus apenas de ouvir falar, o versículo diz: mas agora os meus olhos te veem. E Jó 19:25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Você tem essa esperança? Você tem a esperança de vida eterna, de que um dia os seus próprios olhos verão a Cristo face a face? Você crê na eternidade com Cristo? Você já se entregou a Jesus e você tem caminhado verdadeiramente comungando com Ele? Se você tem feito isso, você vai poder responder como os amigos de Daniel, ameaçados diante da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Não se submeta, meu querido irmão e minha irmã, às ofertas da graça banalizada dos nossos dias, em nome de Jesus. Continue seguindo, prosseguindo sua vida em adoração e submissão ao Senhor. Dessa forma você e eu seremos abençoados, a igreja do Senhor Jesus será abençoada, e Deus sempre estará conosco. Deus nos abençoe. Amém.